o império dos Estados Unidos, representado pelos interesses de seus grandes capitalistas, bancos, corporações transnacionais e seu governo, nunca toleraram a ousadia de um povo como o cubano de decidir o seu próprio futuro sem consultar os americanos. E por conta dessa ousadia histórica, que já vai 60 anos, os Estados Unidos se vingaram e aplicaram um bloqueio econômico cruel que impede que qualquer empresa, não só americana, faça negócios com o governo de Cuba. E se alguma empresa da Europa ou da Noruega ousar vender produtos para Cuba, sofrerá as penas da perseguição também dos Estados Unidos. Ora, esse bloqueio é criminoso. Criminoso contra as próprias leis das Nações Unidas, da qual os Estados Unidos se sentem o patrono. As Nações Unidas se conformam sob a base do respeito à soberania dos povos. Cada povo tem o direito de se organizar do jeito que quiser, de eleger os seus próprios governos, gostemos ou não. Mas só o povo pode decidir sobre o seu futuro em cada um dos nossos países. Imagine se algum outro país tentasse fazer ingerência nos Estados Unidos, com todos os atropelos que eles cometem internamente contra o seu povo, contra os negros, contra os latinos. Imaginem se nós disséssemos: Estados Unidos está expulso das Nações Unidas porque mantém mais de 5.000 crianças centro-americanas presas na fronteira, separadas dos seus pais. Então, o império dos Estados Unidos, tão cruel, que, inclusive, mantém até hoje uma base militar de Guantánamo, aonde nos últimos 20 anos, depois dos episódios de setembro de 2001, eles levaram para lá mais de 700 pessoas presas, sem processo, sem acusação formal, a maioria deles originário dos povos do Oriente Médio e alguns também da Europa. Desses mais de 700 que eles levaram para lá, presos ilegalmente, sem amparo de nenhuma lei internacional, muitos deles foram torturados, muitos deles ficaram mais de 10 anos presos. Somente 55 deles eles conseguiram apresentar provas de algum envolvimento em alguma atividade contra os Estados Unidos, ainda que seus países estivessem em guerra. De maneiras que, no máximo, que eles poderiam ser denunciados é como prisioneiros de guerra. E, então, seguir as regras internacionais da Convenção de Viena, da Convenção de Haia. Então, é inadmissível que o império dos Estados Unidos mantenha esse bloqueio criminoso contra Cuba. Ademais deles não ter moral nenhuma de pregar regra para nenhum país do mundo, nem para Cuba, nem para Venezuela, nem para nenhum país. Lutar contra o bloqueio, ser solidário a Cuba, é, no mínimo, a defesa do princípio internacional da soberania das nações e da soberania dos povos sobre os seus territórios. Por isso, não devemos descansar um minuto na manifestação de nossa solidariedade ao povo cubano e na exigência do respeito à soberania do povo e ao cesse do bloqueio econômico e a todas as leis persecutórias que o governo dos Estados Unidos impõe às pessoas, mesmo dos Estados Unidos, que se relacionam com Cuba. Adelante, companheiros, que algum dia a história vai demonstrar
que o povo de Cuba tem toda a razão. E todo império também terá um fim. E chegará o fim também do império dos Estados Unidos.